Olá pessoal, hoje estou falando aí de alterações antrópicas. Então, estou gravando esse vídeo aí para a gente dialogar mais sobre o assunto e dar subsídio aí para enriquecer nossas aulas nos dias que eu estarei com vocês. Então, o nosso objetivo aqui é compreender as ações antrópicas e seus impactos no meio ambiente, enfatizando a responsabilidade individual e coletiva na busca por práticas sustentáveis. Então, nós vamos procurar entender como que é essa relação homem-natureza, como que os seres humanos conseguem aí se relacionar com esses elementos naturais e produzir aí o que é necessário para o nosso cotidiano. Então aqui eu tenho uma tabela que fala da era, período e época que foi necessário aí para estar produzindo esses elementos naturais que nós usamos diariamente para a produção dos nossos objetos, dos nossos elementos culturais. Só que tem muitos pesquisadores que estão falando que o ser humano está criando uma época diferente, que seria aí a antropoceno, que é o que? A interferência dos seres humanos dentro desse processo de formação da Terra. Eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem. E aqui nós vamos falar aí o que são as ações antrópicas, né? Então, como eu já havia dito, ações antrópicas corresponde o quê? Essas ações realizadas por seres humanos. Mas essas ações podem ser positiva, como também pode ser negativa. Então, como que esses impactos podem ser negativos? Então, eu estarei trazendo alguns recortes aí para a gente dialogar um pouco sobre isso. Quais são as principais ações antrópicas? Aqui eu tenho a urbanização. Quando a gente pensa em urbanização, logo a gente tem que pensar o deslocamento das pessoas do espaço rural para a cidade. Mas aí o que leva essas pessoas a se deslocarem do espaço rural para a cidade? Logo são as oportunidades. E essas oportunidades começaram a surgir com o processo de industrialização. Esse processo de industrialização corresponde à formação de alguns espaços com indústrias, e essas indústrias traziam aí oportunidades a mais. Logo, essas pessoas se deslocavam do espaço rural em busca de emprego para estar melhorando as suas condições de vida. Com isso, foram se agrupando, né, construindo casas, uma próxima à outra, e com isso foi se dando o processo de urbanização. Mas só que, com o processo de urbanização, a gente também tem alguns impactos diante disso, né? Como, por exemplo, aqui eu tenho uma hidrelétrica. Então, foi necessário construir aí uma barragem para a produção de energia. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho a construção dessa barragem, eu vou deixar aí uma parte da vegetação submersa. Por quê? Porque eu tenho que represar essa água. Mas quando eu vejo a produção da energia, para a sociedade acaba sendo algo positivo. Então, logo, dentro desse processo antrópico, eu tenho impactos que vai ser negativos, mas sucessivamente contribuindo para a sociedade. E aqui eu tenho a poluição atmosférica, que também é algo aí que está associado ao processo de industrialização. Com a indústria, logo, a queima de carvão, né? Isso eu estou falando no século XVIII. A queima de carvão já começa a contribuir com essa poluição atmosférica. Aí quando eu penso, né, no século XIX, eu já tenho aí a queima do petróleo, que também contribui aí com a poluição atmosférica. Então, do século XIX para o século XX, só foi aumentando essa queima desse combustível que interfere muito no nosso ar atmosférico. E aqui eu tenho a poluição das águas. A poluição das águas também eu posso até iniciar aí com o processo de industrialização, porque foi um momento que ficou mais efetivo, né, mais visível, porque com a concentração maior de pessoas,
Logo, os rios que estavam próximos dessas indústrias começaram a ficar poluídos. Por quê? A indústria não se preocupava em estar limpando essa água que estava jogando nos seus rios e seus afluentes. E diante de uma população que também não tinha uma visão ambiental, logo contribuía jogando também esses resíduos nos rios. Quando a gente pensa aqui na nossa região, logo necessário a gente pensar no século XX, que é um momento que essa região aqui tem grandes indústrias sendo a atração e essas pessoas se deslocando para cá, né? E como o terreno próximo das indústrias era caro, logo essas pessoas guardando o seu dinheirinho conseguia comprar o seu terreno um pouco distante do local onde tinha essas indústrias, que é onde nós estamos. É um pouco distante de Santo Amaro, é um pouco distante do centro. Porém, nós temos um grande impacto também das águas. Por quê? Porque essas pessoas, ao mesmo tempo que estavam construindo o espaço, não se preocupavam onde colocar esses resíduos. Então é muito viável a gente estar olhando alguns rios no nosso entorno com essa quantidade de resíduos. Então a gente tem que ter um pensamento agora ambiental para estar mudando todo esse espaço de uma forma que venha contribuir aí para nossas relações aqui no nosso espaço onde nós estamos. E com isso, nós também temos na região centro-oeste, norte e nordeste um desenvolvimento de agricultura de precisão. E essa agricultura de precisão também está criando um grande impacto ao meio ambiente. Principalmente para a sua formação, é necessário que haja um desmatamento, né? E esse desmatamento, como é em grande escala e como é uma agricultura que geralmente ela é feita em laboratório, que é uma agricultura transgênica, ela já tem todos os seus elementos necessários para a sua produção. E diante disso, cria um grande impacto ambiental na questão da biodiversidade. Porque imagina, tem lá a semente, e junto com a semente já tem o fertilizante e o pesticida. Isso tudo para fazer essa semente desenvolver rápida e com a qualidade da qual eles querem. Mas de contrapartida interfere aí nos animais, nos seres vivos que estão aí nesse entorno. Então a agricultura de precisão cria também um impacto muito grande para onde ela vai. Logo a gente tem que refletir também como que está sendo esse processo. Estarei deixando aqui, né, a bibliografia de onde eu tirei para a gente trabalhar isso daqui. Vocês têm aí a liberdade de estar pesquisando e para a gente enriquecer aí as aulas. Ok? E é isso aí. Qualquer coisa no chat a gente resolve. E até mais.